O senhor lhe dá uma olhada e se aproxima para se apresentar como líder deste lugar, ao qual gostaria de saber se eles dois têm alguma dificuldade que não possam resolver. A tia imediatamente começa a sua atuação dizendo que seu marido e ela estão casados há muitos anos e nunca puderam conceber um filho. Eles, para poder ter um filho, fizeram de tudo, inclusive buscaram tratamentos médicos durante muitos anos, mas nada pode curá-lo. No entanto, ouviu dizer que ele pode usar a energia luminosa para curar todas as doenças e gostaria de saber se ele, como líder, pode ajudá-los. Essa moça ouve seu caso e diz à tia que ela chegou ao lugar certo, já que ela é testemunha de que um médico a declarou infértil, mas o líder a curou com sua energia. O líder a interrompe para dizer que seu crédito é apenas metade, a outra metade é o poder de sua crença, pois só quando essas duas forças se fundem podem ocorrer milagres. Nosso protagonista, ao ouvir isso, se irrita pela mentira que é, sendo apenas um fanfarrão, e sabe com os 3 dedos dos pés o que esse tipo usa para curar. No entanto, como deve continuar até encontrar Hou, ele finge que está surpreso e está disposto a fazer o que for necessário para que ele use seu poder mágico e os ajude. O líder os considera aptos e está disposto a ajudá-los, e naturalmente, fará tudo o possível para ajudar, mas tem a dúvida se eles realmente são um casal, já que suas idades não estão muito próximas. Isso é considerado uma falta de respeito. E irritado, o protagonista pergunta o que ele quer dizer com isso ou se acaso tem algum problema. A tia o acalma enquanto lhe dá um beijo e pede que não se irrite diante do líder, pois só a piedade pode curar sua doença. Embora supostamente esteja irritado, ele diz que vai se acalmar, e para que o líder não tenha dúvidas, começa a apalpar a tia. Em seguida, a tia se desculpa com o líder pela atitude do marido, mas ele deve entender que é um tema um pouco delicado para ele. O líder aceita suas desculpas e menciona que não há problema, mas para garantir sua piedade, deverá pagar uma taxa de recepção de energia de 3 milhões, depois terá que vir 2 dias por semana durante um mês, e ele garante que sua doença será curada. Então gostaria de saber se eles estão dispostos a aceitar. Lin Jin o convence de que o dinheiro não é problema, só que acredita que levará muito tempo, então oferece 50 milhões para que o líder possa cortar o tempo do tratamento. O líder se sente iluminado, mas diz que o dinheiro não é o principal, mas pode ver o poder da fé do senhor e, nesse caso, deve deixar sua esposa aqui por uma semana, e promete que levará uma semana para curá-la. Dito isso, o líder então convida a tia para acompanhá-lo, enquanto o outro rapaz pede ao nosso protagonista que fique um pouco mais para mostrar-lhe os arredores. Enquanto nosso protagonista se retira, o líder tem uma cara de satisfação, já que encontrou outro peixe grande e não só receberá seu dinheiro, como também poderá brincar com sua bela esposa. Momentos depois, o líder se encontra em uma sala com a tia Lin Jin, e enquanto se despe, informa que procederá a imbuí-la de energia cósmica agora mesmo. É possível que a moça tenha algumas dúvidas e mal-entendidos sobre os próximos passos, mas não deve fazer perguntas e só deve confiar nele. A tia diz que entende, mas claramente sabe quais são as intenções do líder com ela, já que anteriormente nosso protagonista lhe disse o que certamente aconteceria. É por isso que, quando o líder se aproxima, a moça levanta a mão e, com uma técnica de ponto de acupuntura, consegue deixar o líder inconsciente. Ao ver que funcionou, a moça agradece ao protagonista, já que anteriormente foi nosso rapaz quem lhe ensinou essa técnica, a qual funciona perfeitamente graças à orientação de Lin Jin. A tia soube o que fazer porque, embora pareça simples, deve-se saber que esse ponto de acupuntura está atrás do osso, de modo que o oponente deve estar calmo e quieto para pressioná-lo com precisão. É por essa razão que devem desempenhar bem seu papel e enganar o oponente, mas graças ao fato de que foi com o líder, agora pode procurar a sala de monitoramento e encontrar onde está Hou. Segundos depois, a tia encontra a sala de monitoramento onde cada sítio do lugar pode ser visto ao entrar. A tia pensa que Lin Jin é incrível, já que sabe que o líder desse tipo de culto não confiaria em nenhum crente. Então, além do monitoramento básico da sala de segurança, deve haver uma sala de monitoramento central maior, mais secreta e com mais autoridade. Por outro lado, Lin Jin estava caminhando quando de repente recebeu uma ligação de B informando de que o plano deu certo e que encontrou Hou na sala de monitoramento. A garota, neste momento, se encontra no armazém do lado oeste da mansão, onde está sendo torturada. Como há bastante gente, a tia sugere chamar a polícia rapidamente. A ideia não é ruim, mas o mais rápido que a polícia levará para chegar é 15 minutos, então será tarde demais. No entanto, nosso protagonista arriscará ir a resgatar as pessoas primeiro enquanto ela chama a polícia e registra tudo isso, já que, afinal, essas são provas. Enquanto isso, no armazém, os tipos do culto estavam interrogando Hou e seu pessoal de forma brutal,
pois queriam arrancar informações sobre o protagonista a qualquer custo. Hou não está disposta a dar nenhuma informação sobre o protagonista e, para provocar ainda mais, pergunta se ele não comeu, já que esses golpes que estão dando nela são fracos demais. Essas palavras feriram o orgulho de muitos, principalmente de um homem, que com um alicate queria arrancar os dentes da garota. No entanto, ele é interrompido por um jovem que o repreende por agir sem pensar. Ele mesmo se aproxima da garota e sugere que ela pare de provocar seus homens, já que, se continuar fazendo isso, pode ser eliminada. Suas palavras não são ameaçadoras para a garota, que continua zombando dele e de seus homens. Irritado pela audácia dela, o jovem, com maldade no rosto, diz que ele e seus amigos vão trabalhar juntos para brincar com ela, e já sabemos a que tipo de jogo eles se referem. Os tipos continuam interrogando, pois querem saber por que o protagonista tem um passado misterioso e por que um estudante universitário comum e corrente tem tanto dinheiro. O companheiro da garota, covardemente, diz à sua chefe que fale logo, pois não aguenta mais, e como acredita que o protagonista não a considera como sua namorada, não vale a pena fazer isso por ele. Isso é uma covardia de seu companheiro. E, apesar de sua dor, a garota não pensa em dizer uma única palavra, e o desafia dizendo que, se revelar algo sobre Lin Jin, o chamará de papai, caso contrário, ele será seu neto. Empolgado, o jovem aceita o acordo, pois está certo de que ela não conseguirá escapar de suas mãos, então pensa em se divertir com ela começando por cima. Nesse exato momento, alguém acaba chutando a porta com tanta força que os membros que estavam na frente dela foram lançados longe. Isso desconcentrou a todos, pois não imaginavam quem teria a ousadia de interromper em um lugar como este. Como muitos já devem ter imaginado, a pessoa que interrompeu o lugar é Lin Jin, que pergunta se há uma festa no culto e, se sim, por que não o convidaram? Ao perceber que se trata de Lin Jin, os olhos da garota brilharam, mas, ao reagir rapidamente, pede ao protagonista que fuja, pois é muito perigoso estar ali. Além de Lin Jin, mais alguém acaba entrando no lugar, e essa pessoa é o líder, que está acompanhado de outros dois. A reação de Lin Jin ao ver esse sujeito é de surpresa, e ao notar isso, o líder começa a se gabar, dizendo que é o porta-voz do Espírito Santo do Universo, que pode aparecer em qualquer lugar e salvar qualquer coisa. Então eles, como terráqueos, não podem lutar contra ele. No entanto, cansado de ouvir suas palavras incoerentes, o protagonista acaba lançando uma pedra, o que lhe causa um grande dano. Nosso jovem percebeu que se trata apenas de gêmeos, já que ambos falam tolices. Os membros do culto, ao notar que feriram seu líder, atacam o protagonista com a intenção de eliminá-lo. No entanto, isso não será tão simples, já que, lembremos, o protagonista é o protagonista, então ele consegue se virar com suas habilidades. Ao perceber que não será fácil, dois deles atiram em nosso protagonista, com bestas. Isso é preocupante para a garota, que rapidamente tenta avisá-lo sobre o perigo. Claramente, em um caso normal, a pessoa atacada poderia sentir medo, mas lembremos que estamos falando do nosso protagonista, que com grande habilidade termina parando as duas flechas com grande tranquilidade. Depois de deter as flechas com as próprias mãos, os membros do culto realmente percebem que a situação não será nada fácil para eles. Rapidamente, um deles pede que tragam os reféns para terem uma carta a seu favor. No entanto, isso se mostra inútil, já que nosso garoto utiliza as pedras que trouxe antes para deixar o inimigo inconsciente. Isso surpreende a garota e os membros do culto. E aproveitando essa oportunidade, Lin Jin os ameaça, deixando claro que ele lhes dará apenas uma chance. Se eles não quiserem lutar, então devem abandonar esta sociedade dos dois santos e nunca mais voltar a este culto. E como advertência final, com um olhar penetrante, ele diz que aqueles que persistirem obstinadamente em ficar aqui sofrerão as consequências, pois ele não terá piedade de nenhum deles. Ao terminar de dizer isso, muitos dos membros não pensaram duas vezes antes de sair do local. No entanto, houve dois deles que a simples ideia de lutar com alguém forte lhes pareceu emocionante, então não pensam em se retirar. Sem perder tempo, os dois caras se lançam ao ataque, mas avisam o protagonista que apenas um chute deles equivale à morte, sem mencionar que sua técnica é tão perfeita que não importa em que direção ele tente desviar, ele receberá o ataque de qualquer forma. Para a má sorte deles, estão enfrentando nosso protagonista. Além disso, há um ditado que diz que, por mais forte que você seja, nunca deve confiar no inimigo. Como era de se esperar, nosso protagonista conseguiu esquivar dos ataques e contra-atacar ao mesmo tempo. Com força bruta, nosso garoto lança um dos atacantes de cabeça contra o chão, enquanto aguarda tranquilamente o outro, para depois esquivar e contra-atacar imediatamente, causando grande dano. Nosso garoto conseguiu se defender dessa maneira porque,
Com essa técnica de pernas, eles deixam grandes aberturas, e essa é a oportunidade perfeita para contra-atacar. Depois de lidar com os membros do culto, nosso garoto rapidamente liberta Ho-Ho, e ao vê-la dessa maneira, ele se desculpa por tê-la feito passar por um momento ruim. A garota não dá importância a isso e simplesmente agradece, para em seguida se jogar nos braços do protagonista e, de quebra, roubar um beijo. Enquanto nos dizem que a favorabilidade da garota aumentou em mais 8%, também nos mostram que ela se emocionou tanto que queria passar para outro nível. No entanto, nosso protagonista a deteve a tempo e a tranquilizou aplicando um ponto de acupuntura que deixou o braço dela adormecido. Depois de resolver a situação com Ho, Lin Jin recebe uma ligação de Ba, informando que, como temia que ele acordasse, pressionou seu ponto de sono mais algumas vezes, e como resultado, ele começou a convulsionar. Enquanto convulsionava, começou a delirar e disse coisas como que o Sr. J pode ficar tranquilo, pois definitivamente capturará Lin Jin. Essa informação deixa nosso garoto um pouco surpreso, e ao ouvir tudo isso, ele se pergunta se aquele bastardo do Sr. J está por trás de tudo isso. Momentos depois, mãe e filha se reúnem. E como era de se esperar, a mãe se preocupa com a segurança da filha e pergunta se ela está bem. A garota está bem agora, mas quem não está nada bem é o líder de Si, que até parece que vai para o outro mundo. No entanto, Lin Jin agora está interessado apenas em saber onde está seu computador, ao que Ba informa que ele está na sala de monitoramento. Enquanto nosso garoto se dirige à sala de monitoramento, Ho tem curiosidade sobre a relação entre o protagonista e sua mãe, então ela pergunta o que está acontecendo entre eles, a ponto de ele até chamá-la pelo nome. Ba fica bastante envergonhada com a pergunta da filha, mas mesmo assim tenta deixar claro que não há nada especial entre eles. Dito isso, passamos à sala de monitoramento, onde Lin Yin acabou encontrando uma conversa entre o líder do culto e o Sr. Yang, em cuja conversa o Sr. Yang perguntava se pegaram o protagonista e também perguntava por que o crescimento dos seguidores é tão lento. O alarmante dessa conversa é que, quando o líder da seita colocou desculpas por não ter capturado o protagonista, o Sr. J fez saber que a secretária de Shilin, chamada Jaolin, é mais útil que ele. Segundo o que falaram, no dia seguinte haverá um leilão à noite, o qual será uma armadilha planejada para Shilin. O Sr. Yang, pessoalmente, quer brincar com a garota e usá-la até que esteja satisfeito e, depois disso, vendê-la a Lin Jin. Ao ler tudo isso, fica um pouco irritado, mas também acha interessante, já que primeiro envia uma certa malvada para capturá-lo e agora resulta que a secretária ao lado de Shilin é, na verdade, sua espiã. Isso realmente o incomodou tanto que ele se atreveu a mencionar que esse tal Sr. J pode começar a preparar sua tumba. Dito isso, ele se levanta e informa a mãe e filha que devem ficar ali esperando a polícia, já que ele tem algo a fazer. Assim, ele vai embora. Nosso rapaz se prepara para o leilão mencionado no registro de Chape. Como é no dia seguinte, ainda há tempo para preparar muitas coisas. No dia seguinte, passamos à base de filmes e televisão da cidade de Yanni, onde a secretária de Shilin a informa que precisam ir embora ou, caso contrário, não chegarão a tempo. Enquanto tocava a porta, ela diz a si mesma que está tudo pronto e, com um olhar de satisfação, diz que a senhorita Shi não deve culpá-la, pois o Sr. Yan lhe ofereceu benefícios demais. Enquanto pensa nisso, Shilin avisa a sua secretária traidora para que lhe dê um momento, pois ainda está se preparando. A garota, de certa forma, estava feliz com isso, pois, se conseguir essa licitação, poderá ganhar mais dinheiro para Lin Jin e o que busca com isso é que o protagonista a elogie. Nesse exato momento, ela recebe uma ligação de Lin Jin. Ao atender, nosso rapaz lhe informa seriamente que há algo que ela precisa ouvir. Um momento depois, Shilin sai do provador e avisa a sua secretária que precisam ir embora, ao que ela, em voz baixa, informa alguém que Shilin está a caminho. Por outro lado, esta Pel Azul informa ao Sr. J o que a secretária de Shilin acabou de dizer. A secretária está pronta para, quando estiver no leilão, fazer um lance pelo terreno com orçamento mais alto para assim garantir a falência da companhia de Shilin. Além disso, o líder da Sociedade dos Santos também enviou uma mensagem dizendo que já capturaram Lin Yin. Essas duas grandes informações deixam o Sr. Ig muito feliz, o qual, enquanto pede para prepararem o carro, diz que quer ir ao lugar e ver com seus próprios olhos a expressão de desespero de Shilin quando perceber que foi enganada. E, quanto a Lin Jin, ele dá a ordem de arrancar os olhos primeiro e, depois de trazer Shilin, torturá-lo lentamente na frente dela. Claramente, muitas coisas nisso não fazem sentido, como por exemplo a informação de que capturaram nosso protagonista, quando nós mesmos sabemos que é completamente falsa. No entanto, tudo isso tem um propósito, e vocês verão mais adiante para que serve, embora eu ache que já possam imaginar. Mais tarde,
o Sr. Jan já estava no leilão, onde encontra algumas pessoas que já conhecemos, entre elas a senhorita Yang. Ao cruzar olhares, Xuan e o Sr. Jan se cumprimentam e cada um se surpreende com a visita do outro. Segundo o Sr. Yang, ele está ali apenas dando uma olhada, mas ao dizer isso, Xuan diz que, quando ele menciona isso, com certeza não é qualquer coisa e deve ter visto algum bom negócio. Ele diz isso porque o grupo Yang do Sr. Yang abrange vários negócios, como entretenimento, hotéis, imóveis com ativos de mais de 10 mil milhões. Então pensa que a visão do Sr. Yang é absolutamente de primeira classe. O Sr. Jan pergunta a esse rapaz se ele está interessado em um terreno, ao que ele, ao ver o olhar de seu companheiro, avisa ao Sr. Yang que não, já que esses terrenos têm uma má localização e preços altos, refutando o que seu companheiro disse. Todos mencionam que, assim como ele, eles também vieram apenas para olhar. No entanto, a situação ela estava ficando um pouco amarga e, para aliviar isso, Shawn se juntou a um grupo de pessoas, cujas pessoas são repórteres, os quais estavam entrevistando a bela Shiri. E claro que ele está interessado em saber em que terreno a garota pretende investir esta noite. A garota travessa lhe diz que planeja adquirir um terreno para fazer uma base de cinema e televisão, mas não pode revelar qual terreno específico comprará. Enquanto isso acontecia, o Sr. Yang estava mais ansioso do que nunca, já que depois de um tempo sem vê-la, para ele, ela se tornou ainda mais tentadora. Interrompendo seus pensamentos, sua secretária o informa que o camarote ou a sala privada está pronto. Ao informar isso, os dois vão para seus respectivos camarotes privados. Mas antes de entrar, o Sr. Yang percebe Shawn e seus companheiros. O Sr. Yang fica curioso sobre por que essas pessoas, que são as mais ricas de Yanganyan, estão neste lugar. Ele mesmo se aproxima da porta dos rapazes para escutar o que estão falando, e ali escuta um deles dizendo que inveja Shilin, porque segundo eles, Shilin tem garantido um bom terreno no oeste de Yanjian, o qual é considerado um projeto-chave que o país planeja desenvolver. Isso desconcerta o Sr. Yang, já que sabe a que projeto se refere e sabe que esse terreno é o número 931. Ele mesmo não pode acreditar que essa parcela no oeste de Yanjian seja um projeto-chave para o desenvolvimento nacional. Ele não acredita totalmente porque essa informação é falsa e foi filtrada por ele em segredo, subornando o diretor do Condado Oeste. Ele mesmo se lembra que disse à secretária infiltrada os passos que deve seguir para convencer Shilin a comprar esse projeto que praticamente será um fracasso. Por essa mesma razão, ele, um pouco irritado, se pergunta como essas pessoas sabem dessa informação falsa e ainda por cima acreditam completamente nela. Além disso, ele também consegue ouvir a senhorita Gembo mencionar que essa pessoa é muito caprichosa para doar um terreno tão bom para Shilin. Ele mesmo continua ouvindo como falam do terreno de forma positiva, o que o confunde ainda mais, já que não entende como um terreno que praticamente é lixo agora é considerado tão bom. Rapidamente ele pega seu telefone para ligar para o diretor do Condado Oeste, já que percebe que algo está errado. Ao atender, o Sr. Yang imediatamente pergunta ao diretor se há alguma novidade sobre a parcela número 931. O diretor, que pode ser visto no chão, informa que aquele terreno, com o qual eles fizeram uma jogada ao divulgar informações falsas, agora teve uma mudança drástica. Como já ele sabe, estava planejado para ser um lixão, mas na noite anterior acabava de chegar um documento de cima informando que aquela área foi designada como uma zona de desenvolvimento-chave. Agora seu valor econômico aumentará diretamente de 50 a 100 vezes, o que ele não esperava, mas como um bom amigo, estava prestes a lhe dizer. O Sr. Yang, irritado, grita que não acredita que ele estava prestes a lhe dizer, já que, se ele não ligasse, nunca saberia disso. Tudo isso claramente está relacionado ao nosso protagonista. Então o Sr. Yang, furioso, pergunta se ele também teme o tipo que está por trás de Shilin. O diretor tenta explicar de forma compreensível, mas o Sr. Yang se recusa a ouvir e, por fim, o informa que, se alguém mais ficar com aquele terreno, ele irá para o outro mundo. Após finalizar a ligação, vemos como o diretor está todo machucado, e a culpada por isso é Hou-er, que obrigou o diretor a dizer tudo isso. Ao terminar seu assunto com o diretor, Hou-er ordena a seus homens que façam uma massagem nele e depois chamem a polícia, já que as provas de sua corrupção estão em um lugar visível. Momentos depois, no leilão, o apresentador informa que o próximo terreno a ser leiloado é a parcela número 931, localizada ao pé da montanha no Condado Oeste de Yanjian. O preço inicial deste terreno é de 20 milhões, com um incremento mínimo de 5 milhões. Rapidamente, vários dos apresentadores fizeram um lance de 20, 25 e 30 milhões,
Mas para a surpresa de todos, Schilling fez um lance de 50 milhões, querendo desafiar o preço. Alguém mais faz um lance de 55 milhões, cuja coisa faz com que sua secretária se aproxime e diga à garota que parece que essa pessoa também conhece o valor deste terreno, o que claramente significa que definitivamente esse tipo não deixará ir este terreno tão facilmente. Ao se ver desafiada de tal maneira, a garota decidiu ir com tudo que tem e surpreende a todos fazendo uma oferta de 200 milhões. Isso sim surpreendeu a todos, já que 200 milhões é muito dinheiro. E consciente de tal quantia, esse homem pergunta se ela está louca por fazer uma oferta de tal magnitude. Todos os presentes pensavam dessa maneira, já que definitivamente esse terreno não vale 200 milhões e só resta pensar que a garota perdeu a cabeça, sem mencionar que esse lugar não é tão bom. Perguntando assim se cultivando cana-de-açúcar ela pensa que recuperará o investimento, dizendo que nem em 10 anos o fará. Diante de tudo isso, sua secretária tenta convencê-la de que as pessoas não conhecem o verdadeiro potencial desse terreno. Caso contrário, não poderia ser adquirido nem por 800 ou 900 milhões. O apresentador do leilão, ao ver que ninguém mais oferece, procede a fazer sua contagem para finalizar essa venda. No entanto, antes de chegar ao número 1, alguém grita que oferece 300 milhões. E esse alguém é o Sr. Liang. Confusa, a secretária se pergunta o que seu chefe está fazendo e por que do nada decidiu oferecer dinheiro por este terreno sem futuro. Isso claramente se deve a toda a informação que ele ouviu anteriormente dos garotos e do diretor do Oeste. A secretária tenta fazer sinal ao Sr. J para que desista de sua oferta, mas é interrompida por Schilling. Ao ver de quem se trata, ela não permitirá que arruine seus planos de ganhar dinheiro com isso em mente. Schilling rapidamente fazendo uma oferta de 600 milhões, mas é superada pelo Sr. J com uma oferta de 800 milhões. A garota não tem motivos para desistir, por isso fazendo uma nova oferta de 1 bilhão. E claro que se o Sr. J se atrever a aumentar o preço, ela também o fará. No meio dessas duas potências, a secretária não sabia o que fazer, já que precisava deter essas duas bestas de desistirem. Por isso, lembra Schilling que não possuem tanto dinheiro. A secretária, no final das contas, não conseguiu convencer nenhum dos dois, e de tanta pressão, acabou desistindo. Os garotos tentam convencer o Sr. Yan, mencionando que até mesmo o diretor J pode cometer um erro gastando tanto dinheiro em um terreno baldio. O senhor não engole isso, já que o que ouviu anteriormente é completamente diferente. Por isso simplesmente diz para continuarem com sua atuação. Ele mesmo coloca um pouco de pressão na garota quando lhe diz para sair do leilão imediatamente, ou caso contrário, nunca mais verá a pessoa de quem gosta. Essa pequena ameaça parece afetar a garota, que rapidamente pergunta se ele fez algo ali em. O Sr. Yang, ao ver sua preocupação, sorri porque a situação está se voltando a seu favor. Por isso tem a intenção de continuar com a ameaça. Isso afeta bastante a garota, que preocupada pede ao Sr. J que o deixe ir, em troca. Pode fazer o que quiser com ela, mas não pode fazer mal a ele. A garota está até disposta a desistir do terreno, mas ele primeiro tem que libertá-lo, e quando fizer, então ela deixará de oferecer. O Sr. já não se sente muito confortável com a forma como ela se dirige a ele e a isso pergunta se ela se atreve a ameaçá-lo, dizendo: acaso não tem medo de que Lin Jin seja eliminado? A garota, num impulso de raiva, dá um tremendo tapa no Sr. Jan, tão forte que todos no lugar puderam ouvi-lo. Uma atitude completamente diferente faz com que ela saiba que ele conhece muito bem o tipo de pessoa que ela é. Então sabe que, mesmo se ela parar de fazer lances, ele machucará a pessoa de quem ela gosta. É por isso que ela não parecerá preocupada com ele. Porque, se morrer, arrastará o Sr. Jan com ela para o túmulo imediatamente, sem nenhum temor. Ela levanta a mão e fazendo um lance de 10 mil milhões, uma quantia que surpreende a todos. Schilling está decidida, pelo menos, destruir o que o Sr. Yang quer obter, e como agora as coisas mudaram, ela propõe que, se ele a libertar, ela parará. Preocupada com a situação, a secretária, em busca de impedir Schilling, a informa que eles não têm tanto dinheiro na conta. Nesse caso, a garota diz que devem vender todos os direitos dos filmes, vender a empresa e também as propriedades, até mesmo as joias. Não importa o que tenha que sacrificar, porque de uma forma ou de outra, ela tem que resgatar Lin Jin. Os rapazes claramente estão do lado do nosso protagonista, então decidem apoiar Schilling, emprestando mais de 1.000 milhões, o que deixa o Sr. Yang em um grande aperto. Com todo esse apoio, a garota se atreve a fazer um lance de 2.900 milhões. Ninguém na sala podia acreditar no que estavam ouvindo, e só de ouvir essa cifra, muitos quase tiveram um infarto. Diferente do que pensávamos, o Sr. Liang, em vez de estar preocupado, está feliz,
Porque para ele, 2.900 milhões não é muito comparado ao terreno que se multiplicará de 50 a 100 vezes no futuro. Com isso em mente, ele faz saber a todos que, em termos de dinheiro, ele é superior, e, mesmo que todos se unam, não podem igualar seu grupo J. Então, agora ele fazendo um lance de 4.000 milhões. Tudo isso já saiu de controle. E a garota que está com o Sr. J tenta fazê-lo entrar na razão, já que, se tomarem esse risco, o capital do grupo cairá, e se algo der errado, o grupo será destruído. O Sr. Yang não é do tipo de pessoa que gosta que questionem suas opiniões. Então, sem nenhuma gota de consideração ou piedade, acaba esbofeteando a pobre garota. Depois de receber tal tapa, a mesma não tem outra escolha a não ser se desculpar e começar a reunir todos os fundos necessários. Dito isso, o apresentador do leilão começa a contagem regressiva para finalizar esta venda com um valor de 4.000 milhões. Desta vez, ninguém se atreveu a fazer uma nova oferta, e com base nisso, o terreno agora pode ser considerado como propriedade do Sr. Yang. Tudo o que aconteceu é surpreendente, e ainda mais o fato de que o presidente Yang gastou todo o dinheiro do grupo por esse território. Como muitos, essas pessoas se perguntam se realmente esse terreno tem muito potencial. Realmente esse terreno vale muito dinheiro? Mesmo que não seja assim, muitos acreditam que não há com o que se preocupar, já que o presidente J realmente é muito rico. Mas, pobre da Shirin por não saber contra que força estava enfrentando. Satisfeito com sua vitória, o Sr. Yang tenta se exibir para a garota, porque, embora sua resistência final tenha sido admirável, ainda assim, ela falhou. Esse lado desconhecido dele a encanta, já que parece frágil, mas na verdade é forte. Então mais tarde, na cama, espera ver essa faceta dela. No entanto, deve lembrá-la de que, se ela se atrever a rejeitar sua oferta, ele arrancará um olho de seu amado e o dará como presente, tirando suas mãos sujas de cima dela. A garota se mostra forte e pergunta se ele realmente tem LD em suas mãos. Ela agora suspeita que ele nem sequer o tem em suas mãos e só montou uma cena para provocá-la. Não acreditando em suas palavras, o Sr. J pega seu telefone e a informa que agora deixará vê-lo, mas não garante que esteja inteiro, já que, afinal, ordenou que o tornassem uma pessoa incapaz de sequer falar. O Sr. J continua se vangloriando até perceber que ninguém atende o telefone, o que o leva a perguntar por que não respondem. A razão e o motivo de não atenderem seu telefone naquele momento se manifestam, sendo nada mais, nada menos que o nosso protagonista, que está ileso. Isso surpreende o Sr. Jan, já que definitivamente não era algo que ele esperava, e, irritado, grita para o nosso protagonista como é possível que ele esteja ileso. Nesse momento, tanto o protagonista quanto os outros revelam que tudo isso foi uma atuação para desmascará-lo e mostrar sua verdadeira face. Nosso rapaz se aproxima de Shirin para parabenizá-la por sua boa atuação e dizer que não esperava menos dela. A garota, embora estivesse muito concentrada em seu papel, temia que o Sr. J percebesse sua atuação se ultrapassasse os limites. O Sr. J, naquele momento, estava em uma situação para desconfiar de todos, já que, pelo que via, todos conspiraram contra ele. Ele mesmo, agressivamente, pega a secretária e pergunta se por acaso conspirou com eles para arruiná-lo, algo que a garota nega, pois não sabia nem tinha ideia de nada. Nosso protagonista afirma que a garota não sabia de nada porque tudo foi friamente calculado para que nem ela percebesse. Tudo o que aconteceu é culpa dele, já que passou muita informação ao líder do culto, o suficiente para que ele seguisse o rastro com a companhia de tecnologia de JBO e hackeasse em seu telefone como se fosse beber um copo d'água. O diretor bom, com quem tem estado confabulando em segredo, é muito fácil de localizar, e como é extremamente desconfiado e arrogante, ocorreu-lhe que, se lhe der informações falsas diretamente, ele não acreditaria. Mas se for algo que ouviu por conta própria e julgou por si mesmo, acaso não acreditaria? Com isso, faz-lhe saber que todas essas pessoas conspiraram contra ele e agiram com o único propósito de arruiná-lo. Além disso, não deve culpá-los, já que o advertiram para não comprar o terreno, mas ele insistiu em fazê-lo. No início, o Sr. Y apenas tinha suspeitas, mas depois de ouvir o diretor, já estava totalmente convencido do valor desse terreno. Com um pouco de persuasão profissional, o diretor se deu conta rapidamente, o que o levou a cometer esse grandíssimo erro. Claro está que o poder e o império do Sr. Y não vão se derrubar apenas por perder alguns milhares de milhões. No entanto, há toneladas de evidências de seus crimes, como evasão fiscal, violência de gangues, assassinatos, roubos e mais, o que torna as coisas ainda mais fáceis. O Sr. Yang, mesmo ouvindo isso pessoalmente, acredita que tudo isso é uma farsa, rindo como um louco,
faz saber ao protagonista que ele só pretende enganá-lo. Com um império tão vasto como o dele, muito poucas pessoas podem destruí-lo em questão de horas, mas ele não é uma delas. Lin Jin, já cansado de ouvir blasfêmias, pede à senhorita Yembo que já pode desbloquear o sinal. Acontece que, durante todo esse tempo, qualquer tipo de sinal, seja via telefônica ou internet, estava bloqueado, e agora que a senhorita Yembo desbloqueou, o presidente nota o que está realmente acontecendo no mundo real. Ao desbloquear o sinal, inúmeras mensagens terminaram chegando ao telefone do Sr. Yang, mensagens que refletem a dura situação que estavam passando, já que por tudo isso, inclusive, o grupo desmoronou e o valor de mercado se evaporou em centenas de milhares de milhões em meia hora. E como se não fosse pouco, a polícia fechou definitivamente todas as suas fábricas e parques industriais com a desculpa de uma investigação. Nosso portal, diante de uma situação tão lamentável, zomba na sua cara, já que jogar milhares de milhões em um terreno que vale 20 milhões é como se cavasse a própria cova. Nosso garoto, por último, pessoalmente o informa que agora ele está na ruína total, sem um centavo. Negando acreditar que não tem dinheiro, começa a gritar como um louco que é impossível e, esperançoso, grita que ainda tem dinheiro, então ainda pode pedir um empréstimo ao banco, sem mencionar que ainda tem muitos contatos influentes na sociedade, e com eles poderá voltar a ser o que era antes. Ao ver seu, lamentando o caso. É assim que vamos encerrando este vídeo, mas se você gostou, deixe seu like. Se quiser a continuação, deixe o seu comentário aqui abaixo. E lembre-se, é muito bom que a alma preguiçosa queira tudo, mas nada alcança,